Boa noite a todos. Vamos para o tema da aula, a verdade revelada sobre o que é ser abençoado em Cristo. O tema da nossa aula de hoje está baseado no texto de Efésios 1:3. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Tá bom? Aqueles que, claro, podem, né? Se você estiver dirigindo ou coisa do tipo, preste muita atenção na aula, você vai conseguir captar da mesma forma. Aí eu aconselho você a reassistir a aula com a sua Bíblia aberta, tá bom? Beleza, então. Efésios 1:3, abre aí, para quem não sabe, fica no Novo Testamento, tá? E vamos lá. Este é o texto, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Um texto muito conhecido, um texto que nós usamos ele muito aqui nas aulas. E todos aqueles que já estão aprendendo nova aliança, seja por qual meio for, com certeza esse texto já está sendo muito citado e está aí, é, faz parte aí do arquivo de textos do seu coração. Hoje nós vamos pegar aqui as partes mais menos compreendidas, mais menos não, vai ficar difícil, mas as partes que mais importam para você entender, porque outras partes são bem simples, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos interpretar essa parte, certo? Então, a palavra bendito vem de louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora vamos entender o que é cada parte desse texto, para que você possa entender, como filho, o que você tem acesso, tá? Então presta muita atenção nessa parte aí e assista essa aula em espírito de oração. Vamos lá. Que nos abençoou. O que significa nos abençoou? A palavra abençoar significa conferir poder para prosperar, ser fértil, ter longevidade, sucesso e etc. Ou declarar próspero. Podemos ver isso no texto de Gênesis 1:28. Presta muita atenção. Aqui eu vou conectar Efésios 1:3, Efésios 1 com Gênesis 1, tá? Por quê? Porque as duas palavras estão interligadas. Primeiro vamos parar nisso aqui, ó. A palavra abençoar. A palavra abençoar tem um poder absurdo, porque ela significa que Deus está conferindo a você poder. Para quê? Para ter sucesso, para progredir, para prosperar em tudo o que você fizer. E o texto fala de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira. O texto está englobando tudo isso. Vamos ver uma coisa. Por exemplo, a palavra no grego para abençoar é a palavra exoskeleto. Se eu não me engano, se pronuncia assim. Porém, a mesma palavra no Velho Testamento, que é a palavra em hebraico, é a palavra barak, que significa abençoar, tá? Vamos ver aqui, ó, o que está a inter-relação que eu coloquei entre ela e Gênesis 1:28. Presta atenção. Esse texto é logo após o texto de façamos o homem a nossa imagem e semelhança e que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, tal, 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 homem e mulher os criou. E de repente vem o texto de Gênesis 1:28, que é Deus os abençoou. Novamente, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui tem um princípio importante. Qual é o princípio? Antes de Deus dar uma ordem a eles, antes de Deus ordená-los, sejam férteis, multipliquem-se. Antes disso, ele precisou o quê? Conferir a eles poder para fazer isso. E aqui tem um princípio muito importante. Deus sempre vai lhe pedir algo que ele já te capacitou para fazer. Deus, ele primeiro lhe dá o poder para fazer, a capacidade para fazer,
para depois lhe pedir para fazer. Então, antes de Deus dizer a eles, sejam férteis e multipliquem-se, antes disso, ele deu o poder a eles de ser férteis, de multiplicar. Olha que louco. A primeira ordem que Deus dá ao ser humano é: dominem e sejam férteis, governem e sejam férteis, governem e multipliquem. Então, é uma ordem que eu e você tem no nosso DNA de governar e de multiplicar. Multiplicar o que, Abner? Multiplicar é só ter filhos? Não, multiplicar em tudo o que você colocar as mãos. A multiplicação eu vejo que é outra palavra para prosperidade. Lembra que se vocês assistiram, não sei se você assistiu a aula que eu falei, Cristo destruiu o poder da pobreza na cruz, nós falamos bastante sobre a palavra prosperidade, que significa a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é a progressão, é o crescimento, é a ordem natural das coisas. Então, quando Deus disse para você sejam férteis e multipliquem, ou seja, siga a ordem natural das coisas, não impeça o meu agir em você. Então, grave isso, anote isso aí. O que é abençoar? É conferir poder. Quando você está debaixo da bênção de Deus, você tem poder para prosperar, poder para ser fértil, poder para ser ter longevidade. Eu não sei como é ser longevo, longivo, eu não sei como seria essa palavra, então eu mudei a forma. Ter longevidade, porque você está debaixo de um poder divino e liberado para tal. Ok, vamos lá. Quando Deus lhe abençoa, ele te confere poder para que se manifestem as coisas sobre sua vida. Quando você está debaixo da bênção de Deus, a bênção de Deus te dá poder para manifestar tudo o que é necessário para que você tenha uma vida plena e abundante. A palavra abençoar também significa liberar para ter uma vida plena e abundante. É só nós olharmos para o Éden. Quando nós vamos ao Éden, o que nós pensamos? O Éden, eu não vou repetir isso, mas você não, provavelmente você não consiga enxergar o Éden com escassez e limitação, certo? Você não consegue imaginar um jardim daquele com escassez de fruta, de alimento, com escassez de plantas, com escassez de terra, com escassez de água. Você não consegue imaginar isso. Então daí vem a origem da onde somos, de um lugar aonde é próspero e abundante. E logo Deus, sejam férteis e multipliquem-se. Não há uma ordem de Deus, seja limitado. Não há uma ordem de Deus, seja pobre. Não há uma ordem de Deus, seja escasso, tenha necessidade. Não há uma ordem de Deus para que você seja limitado. Lembre-se disso. É uma frase do Ryan que eu adoro muito. Deus não limita a vida dos seus filhos. A única coisa que limita a nossa vida é a nossa própria incredulidade. Você pode alcançar níveis estratosféricos em qualquer área da sua vida que você determinar que vai alcançar esses níveis. Desde que você creia e seja perseverante em crer nisso e esteja disposto a romper com tudo que te limita a viver isso. Porque Deus não te limita. Se você é um líder, se você é um pastor, Deus não te limita ao tamanho da igreja que você vai ter. Se você é um homem de família, Deus não te limita sobre o quanto sua família vai ganhar de dinheiro ou qual o tamanho da casa que a sua família vai ter. Esses pormenores, Deus não microgerencia a sua vida. Ele te deu autonomia para ter governo, determinar e fazer acontecer. Porque você está debaixo da bênção. Nós vamos chegar logo aí nessa parte. Mas vamos voltar aqui um pouco. Deus nos abençoou.
Então, primeira coisa que nós precisamos entender: quem foi que nos abençoou? Foi o Pai. O Pai nos abençoou. Através de quem? Através de Cristo. Nós vamos chegar nesse lugar. Então, nós precisamos compreender que antes, mentalidade de velha aliança é: para sermos abençoados, é necessário que sejamos bons, que cumprimos os mandamentos, que andemos na risca. Na nova aliança, o que é necessário para que sejamos abençoados é necessário que depositemos toda a nossa confiança em Cristo e creiamos que estamos debaixo da bênção à medida que estamos em Cristo. É claro para você isso? Eu sei que eu tenho muitos alunos aqui do curso Transição. Para os alunos do curso Transição ou para os alunos de mentoria individual, eu acredito que já seja muito claro, tem que ser, senão vocês vão tomar uns tapas na orelha. Mas eu quero saber de você. É claro para você isso? A diferença entre a bênção na velha aliança e a bênção na nova aliança? Me dá um número de 0 a 10. O quanto é claro para você isso? De 0 a 10. O quanto é claro para você que a bênção na velha aliança é baseado no teu comportamento, na sua habilidade de cumprir os mandamentos, na sua capacidade. E a bênção na nova aliança, ela está debaixo da sua identidade em Cristo. Finalmente cheguei no 10. Que maravilha, Francine. 9 no Ademir, Enzio 10. Demorei, mas cheguei. O importante é chegar. Cuidado com os microfones. Vamos lá. O restante. É claro para você isso? 10, Cíntia. 10, Ediane. Quem tá com o microfone aberto aqui? Não tá aparecendo para mim. É o meu? Ah, apareceu aqui. E o restante? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas mandou. Nós estamos em 21. 20, né? Contando comigo. E o restante das pessoas? Qual é o número? 0 a 10. Qual é o seu número de clareza em que a sua bênção já é liberada através de Cristo? Qual é o número? 6, Evânia. Maravilha, obrigado. 10, Nara. Muito obrigado. 10, Brenner. Muito obrigado. Maravilha. Vamos lá, então. Eu tenho uma outra pergunta logo depois dessa, que eu entendo que alguns de vocês ficaram confusos em responder por causa disso que eu vou perguntar. Mas vamos lá. Eu quero que deixe claro na sua cabeça assim, ó. Essa parte aqui é muito importante. Deus nos abençoou. Vamos voltar aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou. Ou seja, tudo bem aí, Gabriele? Sua risada tá com o microfone aberto. Doida. Vamos lá. É, eu falo doido porque eu já conheço, tá, gente? Não é xingamento, não. Vamos lá. Se Deus já nos abençoou, ou seja, Deus conferiu sobre nós poder para prosperar, poder para ser fértil, poder para ter longevidade, ou seja, viver muito, poder para ter sucesso. Eu quero que você digita aí de forma profética aqui o que é mais forte para você? Prosperar, ser fértil, ter longevidade, ter sucesso. Você escreve dessa forma: eu estou liberado por Deus para. Aí escreve a palavra que é mais importante para você: ser fértil, ter sucesso, prosperar,
ter uma vida plena, ter uma vida abundante. Escreve aí. Eu estou liberado por Deus, aprovado por Deus, para ser. Escreve a palavra em seguida que faz mais sentido para você dentro do que você ouviu até agora. Eu estou liberado pelo Senhor, papai, para ser plena. Maravilha. Eu estou liberado para ter uma vida abundante. Show. Eu estou liberado por Deus para ser plena em tudo. Eu estou liberado e aprovado por Deus para ter uma vida abundante e plena. Ok. Estou liberado para ter vida plena. Só esqueci de desligar o microfone. Tudo bem, mulher. Tudo bem. Eu estou liberado por Deus para ser próspera. Eu estou liberado por Deus para ser próspero e abundante em todas as áreas da vida. Eu estou liberado pelo Pai para ter uma vida abundante. Grava isso, essa declaração no seu coração e não aceite nada que não condiz com ela, tá bom? Vamos seguir. Isso aqui é, ó, só volto a repetir esse quadradinho aqui que eu tô passando o mouse. Deus, ele já lhe deu poder, ele já lhe conferiu poder para ser, e só depois ele lhe dá uma ordem. Então, muitos de vocês já têm uma ordem de Deus para fazer algo, e você não se sente capaz disso. Mas não é sobre como você se sente, é sobre quem você é. Se Deus lhe deu a ordem, quer dizer que ele já lhe conferiu poder para isso, tá? Vamos seguir. Com toda sorte de bênçãos, é o que vem em seguida, tá? No texto do NVI ali que eu coloquei, tá? Com todas as bênçãos. Mas num texto um pouquinho mais conservador, vamos dizer assim, está com toda sorte de bênçãos. O que isso significa? As palavras toda sorte significa em todos os aspectos, todos os tipos, de todas as formas, tá? Então o que Deus está lhe dizendo? Eu lhe conferi poder, que é a bênção dele é o que lhe dá poder, para ser próspero em todas as áreas. Eu lhe conferi poder, você está liberado debaixo da minha bênção para prosperar, ter sucesso, ser fértil, multiplicar em todas as áreas da sua vida. É isso que significa em toda sorte, ok? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas elas vão trazer a ideia de que essas bênçãos que Deus está falando são bênçãos apenas espirituais, são para o mundo vindouro, quando nós morrermos e acessarmos a vida total e plena com Cristo, e ou fala que isso é só sobre coisas espirituais. Mas esse esse termo toda sorte já nos traz outra conotação. Vocês foram abençoados em Cristo, logo vocês estão debaixo de um poder para ter sucesso em todas as áreas, em todos os aspectos, de todas as formas, tá? Beleza. Partimos. Nas regiões celestiais. O que significa regiões celestiais? As palavras regiões celestiais significa na onde se origina a atividade espiritual, as coisas que acontecem no céu, na própria morada de Deus e dos anjos. Nas regiões celestiais é nas regiões aonde toda atividade espiritual acontece. E as regiões celestiais podem ser regiões de luz e regiões de trevas, tá? Regiões celestes quer dizer aonde os anjos se manifestam. Só que também nas regiões celestiais
é aonde os demônios se manifestam, que muitos profetas dizem terceiro céu e segundo céu e primeiro céu. É isso, eu vou explicar para alguns porque eu uso esse termo, né, terceiro céu. Porque Paulo, quando ele foi arrebatado em espírito, ele usa esse termo. Conheço o homem que não sei se no corpo ou se fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céu. Então, qual é a ideia que temos com base nesse texto? É que, como ele diz terceiro céu, é o lugar do paraíso. Então, se há terceiro céu, há segundo e há primeiro. Qual é a nossa ideia dentro desse termo? Que terceiro céu é aonde é a morada de Deus. Segundo céu é aonde há atividade demoníaca. O primeiro céu é aqui onde vivemos, que nós enxergamos o céu, certo? É o primeiro céu do lugar físico, tá? Só que isso aqui não é um método, tá bom? Não é um método, é simplesmente algo para ficar mais fácil de ser explicado. Então há um lugar onde as regiões das trevas é, as regiões das trevas atuam e há um lugar aonde as regiões do reino da luz atuam. Muitos de nós temos a ideia de que as regiões das trevas é no chão, né? É embaixo do chão por causa da ideia do inferno. Mas isso não tem uma base específica, tá bom? Então não se apega tanto onde o que acontece no segundo céu, o que acontece no terceiro céu. Se apega a existe um lugar onde as trevas atuam e existe um lugar onde o reino da luz atua. Onde nós podemos ver isso? Claramente, no texto de Daniel. No texto de Daniel, quando Daniel entra em jejum, logo ele demora 21 dias, o anjo demora para chegar até Daniel, mas ele diz: eu saí desde o primeiro dia que você orou, eu vim em sua direção, porém eu encontrei resistência de um príncipe das trevas, tá? Então existe esse lugar onde os anjos atuam, existe esse lugar onde os demônios atuam e eles estão em conflito a todo instante. Então o diabo, sim, ele vai resistir àquilo que Deus tem para você, só que dependendo do seu posicionamento, como dependeu do posicionamento de Daniel, você faz com que isso se manifeste ou não. Beleza? Vamos lá. Então, as regiões celestiais é aonde as coisas espirituais acontecem, onde as atividades espirituais estão a todo vapor, tá bom? Vamos seguir. Observe o poder desses dois próximos textos. Presta atenção no que eu vou lhe mostrar agora. Alguns já têm conhecimento disso, é um texto muito conhecido, mas tem uma verdade muito poderosa dentro deles. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aqui está falando que o Pai ressuscitou através do Espírito Jesus dos mortos e os fez assentar em lugares celestiais, à direita do Pai, certo? Então Jesus está sentado à direita no Pai, nas regiões celestiais. Show? Até aí, tudo claro, certo? Até aí, tudo bem. Mas olha o texto sequente, que é Efésios 2:6. Então presta atenção. Efésios 1 fala sobre isso. Capítulo 1 de Efésios. Efésios 2, olha o que nós vamos ler. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que esse texto está dizendo? Que está o Pai sentado no lugar celestial, Cristo sentado nos lugares celestiais e nós sentados nos lugares celestiais. Isso é tão simples, mas extremamente poderoso. Por quê? Porque quando você entende que ao mesmo tempo que você caminha no mundo físico, você está também assentado nos lugares celestiais, você passa a ter uma perspectiva diferente das coisas. Vou lhe dar um exemplo. Hoje estava numa reunião com meu sócio, com, com duas pessoas que são envolvidas nos meus negócios. O meu gestor, inclusive, eu acredito que ele esteja aqui, acho que está. E com meu sócio, nós estávamos conversando sobre o evento a qual nós vamos fazer. E nós precisávamos de uma solução, precisávamos de uma resposta. E o que nós fizemos? Nós fechamos nossos olhos e eu conduzi primeiramente, só que eles tiveram as maiores experiências.
Eu falei assim, ó, vamos fechar nossos olhos agora, juntos. Um está em Atibaia, eu estou em Mogi, o outro está em Goiás, tá? Não estamos perto. E nós dizemos assim: vamos agora ao terceiro céu, porque queremos respostas de Deus sobre qual é a perspectiva, quais são os pensamentos de Deus sobre esse evento que vai acontecer dia 28 de setembro. Porque tudo que fazemos não tem nada a ver com fazer um evento por fazer um evento para ganhar dinheiro, fazer um evento para criar, dar engajamento. Não tem nada a ver com isso. Tudo isso vai acontecer como consequência. Só que o objetivo do evento é transformar vidas. Isso é o que eu estava orando mesmo, tá? Só estou falando o que eu estava orando. E nós precisamos saber com clareza qual é o pensamento do céu sobre este evento. E agora nós três estamos no céu para buscar essas soluções. E aí começou a acontecer uma parada muito louca, aonde o André, que é o meu gestor de tráfego, começou a ter várias visões de um trono, começou a sair nomes, um nome que saiu que estava totalmente conectado com o nome do evento, é um nome que eu e minha esposa tinha conversado no sofá. Ó, o nome do nosso evento vai ser alguma coisa relacionada a isso. Aí foi o nome que ele viu saindo do trono, que estava no céu. E aí o meu outro sócio falou assim, ó, eu vi a palavra tal, palavra cura. Tá, beleza. E eu vi isso. Aí daqui a pouco, beleza. Paramos, abrimos os olhos e falou assim: você viu isso e eu vi isso. Beleza. Ok, vamos ligar as coisas. Vamos novamente, fecha os olhos. Vamos ao terceiro céu de novo. Estamos no céu, buscando do Pai direção. Quero saber quais são os pensamentos do Pai para este evento. A visão continuou. E, cara, foi uma parada muito louca. Vimos raios saindo do trono, descendo à terra e por cima do lugar que vai ser o evento. E através desses raios, pessoas conseguiam é, subir por esses raios e subir ao trono também. E a partir daí, não vou contar tudo a vocês, e a partir daí nós começamos a ter a perspectiva, ficou totalmente claro para mim qual é o objetivo do evento. Totalmente claro na minha cabeça. Ah, entendi o que Deus quer deste evento. E agora, com total clareza do que Deus tem para esse evento, eu posso me preparar espiritualmente e também tecnicamente e também os conteúdos para transformar mais as vidas com mais intencionalidade. Por que eu usei esse exemplo? Por causa da clareza que temos de que estamos no terceiro céu e podemos buscar do terceiro céu os pensamentos de Deus sobre as coisas do primeiro céu. Se nós somos divinos, por que temos que resolver problemas terrenos com soluções terrenas? Se nós resolvemos todos os problemas terrenos com soluções terrenas, qual é a diferença de nós do incrédulo? Não há diferença nenhuma, no sentido, a não ser a salvação. Maravilha. Salvação é uma grande diferença, né? Na verdade. É maravilhoso. Mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre vida plena, vida abundante. Como nós fomos totalmente enganados pela mentalidade escrava da velha aliança e da religião sobre nossa identidade. Olha o que o texto diz, que Deus já nos ressuscitou. Então pega aqui, isso aqui é muito importante. Se Deus nos ressuscitou, você já não é a mesma pessoa. É por isso que você é uma nova criatura, porque Deus te ressuscitou com ele. Logo, ser pecador não faz mais parte da sua identidade. Você é uma nova criatura, participante da natureza divina de Cristo e está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Cara, isso é muito louco. É muito simples, mas é muito absurdo. Se isso vir para a prática, a sua vida é transformada. Sua vida é totalmente transformada se isso vir para a prática. Então, eu vou fazer essa pergunta para você. Deixa eu elaborar a pergunta com mais clareza, para não deixar vocês confusos. Tá. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero saber se você entendeu algo. Primeira coisa, você é um ser trino.
Então você é espírito que possui uma alma e habita num corpo. Logo, você caminha em duas dimensões ao mesmo tempo: a dimensão espiritual e a dimensão física. Fisicamente, você está agora na sua casa, ou no seu carro, ou não sei onde você está. E a minha pergunta agora para você é: na dimensão espiritual, onde você está neste exato momento? Fale para mim no chat. Vamos lá. Eu estou, alma no céu, em Cristo à direita do Pai? Uma pergunta. A Cintia está me perguntando: em Cristo à direita do Pai? Eu estou nas regiões celestiais em espírito, no céu. Estou em Cristo. Ó, você fala antes. Eu vou para. Estou com medo, gente, de responder. Estou nos meus pensamentos, tenho muitos devedores. Junto com o Pai. Tá, vamos lá. Não ficou claro pelo jeito que eu tô falando. Alguns entenderam, alguns não. Vou desenhar essa parada. Se você não entender isso, não nada vai fazer sentido nessa aula. Quando Cristo morreu, o Pai ressuscitou ele através do Espírito. Ele ascendeu aos céus e assentou-se nas regiões celestiais, no céu, aonde acontecem as atividades espirituais. E ele está à direita do Pai, sentado. Mas no momento que você crê em Cristo, logo você morre e você é ressuscitado e você ascende aos céus e se senta nas regiões celestiais com Cristo. Então está o Pai, o Filho e você sentado nas regiões celestiais com Cristo. E se você está sentado, quer dizer que existe um trono. Você está sentado ao mesmo tempo que Cristo está sentado no trono, pois você está nele e ele em você. Então, no mesmo tempo que você está andando e caminhando nesse mundo físico, espiritualmente, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo e você pode acessar tudo que o céu tem para você para trazer para a terra, certo? Vamos continuar. Os slides de hoje são poucos, tá? Acho que já estamos no final já. O que significa o termo em Cristo? A segurança da nossa identidade está no termo estar em Cristo, pois quando depositamos toda a nossa confiança no sacrifício de Jesus, nós morremos para a identidade relacionada a Adão e nos tornamos uma nova criatura que participa de uma natureza divina. Isso é absurdo. Novamente, simples, mas absurdo. Todos nós viemos de Adão. O grande problema é que nós ainda nos identificamos com Adão. Só que no momento que você creu em Cristo, ele se tornou o seu Adão. E a sua identidade não está mais ligada a Adão, está ligada a Jesus.
Por isso que a Bíblia diz, chama Jesus de o segundo Adão, ou o último Adão. Por quê? Porque antes estávamos relacionados à natureza pecaminosa de Adão. Adão significa, um dos significados de Adão, no contexto, no termo geral, é humanidade. Ele foi o primeiro e a partir dele todos nós viemos. Como ele pecou, todos nós nascemos pecadores, mortos em nossos delitos. Mas como Cristo veio à terra, nunca pecou, ele morreu e ressuscitou, e todos aqueles que depositam fé nele não são mais pecadores, são também filhos, são também abençoados nele. Tudo está nele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo a partir dele. Então, a sua identidade não está mais conectada ao Adão terreno, mas ao Adão divino, que é Cristo. Por isso que esse termo é extremamente importante. Em Cristo, através de Cristo ou nele. A Bíblia diz que nós estamos seguros e guardados em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós podemos fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus nos conduz sempre em vitória em Cristo. E quando você está em Cristo, no momento que você creu e depositou fé, você está nele. Mas no dia a dia, na prática, quando eu estou em Cristo, quando você se mantém depositando sua total fé nele para todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Porque Cristo tem o direito de todas as bênçãos, porque ele obedeceu toda a lei. Logo, se ele obedeceu toda a lei, todas as bênçãos que fala em Deuteronômio 28, o que inclui tudo que nós falamos, longevidade, fertilidade, prosperidade, sucesso, paz, tudo está em Deuteronômio 28, depois você leia Deuteronômio 28. Mas existia uma condição. Qual era essa condição? Obedecer os mandamentos. Cristo veio à terra, obedeceu todos os mandamentos. Logo, ele tem como direito todas as bênçãos. Mas no momento em que você deposita sua fé nele, você está nele e ele está em você. Então, todas as bênçãos que antes tínhamos que obedecer mandamentos para obter, agora nós recebemos por herança, através de um DNA divino, do reino, da realeza, de príncipe e de princesa. Eu gostaria que você se expressasse de alguma forma no chat do que Deus está falando com você aí, porque agora nós vamos fazer uma praticazinha que o Espírito Santo me comunicou aqui para fazer. Expressa aí o que Deus está falando com você, em uma palavra ou em uma frase. Princesa do Aba. Maravilha. Que todo azeite ele já derramou em mim. Por que sofres? Ótima pergunta, hein? De Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Jesus. Perfeito. Acesse mais as regiões celestiais. Ok.
Eu fico maravilhada com tudo isso. Caraca, André, tô falando com o André agora, meu gestor que tá aqui, tá? Da minha equipe. Minha mente tá borbulhando e ficando cada vez mais claro o objetivo do evento nessa aula. Virando várias chaves. Vai ser pesado. Eu espero que todos vocês estejam lá. Eu e Cris somos um. Beleza, Enzo? Tá. Ok. Então vamos lá. Aconselho você estar com um aparelho de medir pressão aí do seu lado, porque agora, se você quiser, eu preciso viver como alguém que está nos céus. Maravilha. Agora, se você quiser, eu vou lhe conduzir até o céu. Se você quiser e crer nisso. Inclusive você que está assistindo, vai assistir essa aula depois no YouTube, vá, faz isso e creia, tá? Faça isso e creia. Agora eu vou fazer isso. Então você que está dirigindo ou fazendo alguma coisa, não faça, tá? Por favor. Você está dirigindo, você está numa moto, você está, sei lá. Enfim, coisas que se você esteja em movimento, não faça. Se você está aí na sua casa de boa, estiver fazendo alguma coisa junto com isso, eu vou pedir para você parar agora para você viver essa experiência, ok? Não, não vou demorar, tá? Quer dizer, não pretendo demorar, tá? O que o Espírito Santo vai conduzir, eu não sei. Então eu vou pedir agora, você aí, todos aqueles que puderem deixar a câmera ligada, deixem a câmera ligada, tá? Até para eu ver as reações, às vezes pode aparecer, depende de alguma reação ou outra, me ajuda aqui a conduzir no processo, tá bom? Quem puder. Vamos lá, eu vou pedir para você ficar num lugar, se você puder, você ficar sentado, tá? Nós não sabemos o que pode acontecer, tá bom? Vai saber, você, sei lá, sente uma parada aí e amolece as pernas, não sei. Então fica sentado, tá? Por favor. Vai cair de cabeça aí sozinho na sua casa, não. Então fica sentado, agora fica numa postura de alguém que vai visitar o céu e vai ter um encontro com o próprio Pai e com Jesus, tá? Você que está com uma casa com mais pessoas, comunica lá essas pessoas só para nos próximos 10 minutos aí elas não te interromperem, tá? Se você puder fazer isso. Eu vou compartilhar com vocês o som que eu estou ouvindo. Só um momento. Deixa eu parar o compartilhamento do slide, senão eu não consigo. Agora, feche seus olhos e respire fundo. Inspire e expire. À medida que você inspira, sinta a fé entrar em seu coração, o amor, a bondade de Deus. À medida que você expira, veja a preocupação indo embora, a ansiedade indo embora, o medo indo embora.
a incredulidade indo embora. Veja tudo isso sendo expurgado do seu coração. Não tenha pressa. Inspire lentamente. E expire lentamente. Lembrando que o sopro, o ato de respirar é divino. É a própria vida de Deus entrando nos seus pulmões e no seu corpo. E expire. E agora você vai começar a sentir o ambiente celestial dentro de você já. Uma paz que excede todo entendimento. No ambiente celestial não tem medo, não tem preocupação, não tem inquietação. Tudo já está consumado. E agora, veja uma mão enorme descendo até você. Essa mão é muito grande. Ela pega você e coloca bem no meio dela. E essa é a mão do Pai. E na mão do Pai você está seguro e segura. E essa mão começa a te conduzir, ela começa a te levar para o alto, para o alto, para o alto, para o alto. E você começa a ver tudo pequeno, tudo pequenininho na terra, lá embaixo. E essa mão vai te levando, subindo para o céu, as estrelas, as galáxias. E você vai subindo e passando por várias camadas nas regiões celestiais. Você vai passando por várias camadas. Você vê atividade de demônios, só que você passa sem sentir medo nenhum. Você vê atividade de anjos e o Pai vai te levando, e o Pai vai te conduzindo, te conduzindo, te conduzindo. Sinta o seu corpo sentindo a paz do céu. E ele te leva até o céu. E agora você está no céu, nas regiões celestiais, com o Pai e com o Filho. Sinta a presença de Deus, que é totalmente plena no céu. E agora vem um anjo ao seu lado. Um anjo. Veja o anjo. Sinta a presença do anjo. E esse anjo te conduz até o trono de Deus, o trono do Pai. Ele te conduz e ele te coloca bem perto do trono do Pai. Você consegue ver o Pai e ver o Filho. E à medida que você olha para Jesus, você sente no olhar dele o amor dele pela sua vida. E ele está sorrindo. Ele está feliz. Porque este é o lugar de onde você é. E você está podendo experimentar um pouco da sua origem. E Jesus se levanta e ele vai até você. E à medida que ele dá os passos em direção a você, você sente toda a energia vindo de Jesus. Um amor puro, sem segundas intenções, sem interesse, sem ambição egoísta. Só um amor pleno, puro, leve, totalmente desprovido de interesse. E ele vem até você e ele te abraça. Ele te abraça, e à medida que ele te abraça, todo o medo cai por terra. Toda a sensação de inadequação cai por terra. Toda preocupação, depressão, tristeza, ansiedade, tudo vai embora. Porque você sente o amor. Você sente o cuidado.
Você sente o que é ser celestial. E nesse momento agora, primeiramente, desfrute desse momento. E se você quiser, faça perguntas a Jesus. Faça perguntas ao Pai. Pergunte o que você quiser. Nenhuma pergunta é vista com maldade. Deus conhece o teu coração. Pode perguntar. Pode se expressar. Às vezes você não quer perguntar nada, só quer se expressar. Se expresse. Não tenha pressa. Esse é o seu momento. Tudo que você está vendo é real. Eu ficarei em silêncio e deixarei você desfrutar alguns minutos deste momento. Agora você vai ter uma outra experiência. Desse lugar que você está, e ao terceiro céu, assentada no trono junto com Cristo, se veja num trono sentado agora. Olhe para a terra, para o primeiro céu, aonde você vive humanamente. Olhe para a terra e veja as pessoas, vejam o seu trabalho, sua família,
Veja todas as situações na perspectiva do céu. Pergunte para Deus sobre a situação específica que você está vendo. Quais são os pensamentos dele sobre essa situação? Você está em meio a um conflito? Pergunte a ele. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Qual é a perspectiva do céu sobre isso? Agora, eu sinto muito em lhe informar, mas eu vou lhe trazer de volta. Veja a mão de Deus novamente te pegando e colocando na palma da mão dele. E essa mão agora, Deus feliz olhando para você, Jesus também. Ele diz para você: volte sempre que quiser. E a mão de Deus começa a descer, descer, descer. Você passa novamente por todas essas regiões. Você vai descendo, descendo. Você enxerga o céu, as estrelas, você entra no planeta Terra e a mão de Deus te conduz rapidamente até o lugar onde você está sentado agora. E eu vou contar de 3 a 0. Você abre os seus olhos. 3, 2, 1, 0. Eu gostaria que vocês compartilhassem no chat, e aí eu vou escolher algumas porque não dá para todo mundo falar, mas eu gostaria que você compartilhasse no chat como foi essa experiência para você, em algumas palavras, tá? Compartilhe no chat, eu vou dar um pause na música aqui. Compartilhe comigo no chat como foi essa experiência para você em algumas palavras. Sei que é difícil de explicar, tá? Sei, é difícil. Por isso que Paulo fala o seguinte: eu fui ao terceiro céu e eu vi coisas que ao homem não dá para se falar. Surpreendente, plenitude. Maravilhoso, acolhimento.
Para mim, senti uma grande paz quando eu estava lá no céu, e se pudesse, não queria mais retornar. Foi extraordinário, era tudo que eu precisava hoje, depois de tudo que eu estava sentindo. Maravilha, senhorita. Show. Enquanto vocês compartilham aí, queria dar algumas instruções para pessoas que desejam, tem até um pouquinho de dificuldade às vezes. Não consegui falar nada, sou maravilhado por algo que eu nunca havia visto até hoje, impactado. Show, meu irmão. Eu estava na segunda-feira eu estava numa reunião com um homem e várias pessoas assim que são mais experientes, fazendo uma inscrição para um projeto que eu quero fazer parte. E esse homem, ele perguntou o que eu fazia, eu falei que era um mentor espiritual, que ajudava pessoas a se libertar. Ele era um pastor também. E ele falou: "O que que você mais gosta de fazer nesse processo de mentoria que você faz com os alunos?" Eu falei: "O que eu mais gosto de fazer é mudar a imagem de Deus do coração deles, a imagem errada que Deus deu ao coração deles, através de visualização e meditação." E ele me trouxe um texto. Ele fala: "Você faz as pessoas fechar os olhos e cria isso?" Eu falei: "Sim." Ele falou: "Cara, um texto de Jó 33, versículo 14 e 15. A Bíblia nos diz que Deus fala ora de uma forma, ora de outra. E fala que ele fala conosco através de sonhos e visões. Só que essa palavra visões, que está naquele texto de Jó, é a palavra visões, quer dizer ver de olhos fechados. É o ver com a mente. É o ver com o coração. Então, isso que nós fazemos aqui é totalmente real. E para você viver isso, você vai precisar abandonar um pouco a lógica, o racional, todo esse processo, para você desfrutar disso, tá? É, tem alguém, vou ver, dar um espaço, sei lá, para duas pessoas. Tem alguém que quer falar o que viu? Lógico que eu Eu vou pedir. quero, Agnes. Tá. É, fale e seja. Eu só vou pedir para ser o mais breve possível, tá bom? Tá. Pode falar. É, eu observo que quando você falou da mão de Deus, eu me senti em paz. Eu me senti mergulhando, vivendo o momento. Só que quando se juntou com Deus e Jesus e o anjo, eu me senti também bem. Depois, eu me senti desconfortável depois. Me senti assim como que aquele ambiente não era meu lugar. E teve um momento que eu quis até parar, só que eu continuei. E quando você falou também para olhar de cima para baixo, para olhar para a terra, aí eu tive uma percepção. Nós temos esse acesso Qual acesso? de de estar sempre olhando ao redor da terra. Você conseguiu ver? Eu consegui ver a terra, tipo, às vezes eu vou voar e eu vi tipo como quando eu estou voando, sabe? E vi a terra. Eu achei bem interessante. Aí eu tive essa percepção. Sim. É uma pergunta ou você está fazendo uma afirmação? É uma pergunta, se é possível ter esse acesso. Sim, sempre que você crer, fechar os olhos e crer, você vai ter. Uau. Sempre, 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 sempre. É lógico que você precisa viver uma vida intencional, certo? Por exemplo, o que rouba muito isso? A inquietação, a preocupação, a ansiedade. Tudo isso, quando você está muito agitado, é muito difícil você ir para esse lugar. Porque a sua mente fica a milhão, ela não quer ir para esse lugar. Ela quer manter você aqui. E uma das outras coisas é a incredulidade.
É não crer no processo, entende? Ser lógico demais, ser racional demais. E isso eu me identifico, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Para eu começar a visualizar demorou muito, muitas vezes para eu conseguir enxergar. E até hoje eu não sou uma pessoa que enxerga com facilidade. Até hoje. Por exemplo, hoje nessa reunião com os meus sócios, eu fecho os olhos. Na hora que eu conduzo, o cara teve um monte de visão. Blum, 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 blum. Um monte. Tem gente que tem mais facilidade. Eu já não sou essa pessoa que vê um monte de coisa. Eu vejo aquilo, às vezes eu tô ali com Jesus e Jesus solta uma frase ali. Na frase que ele soltou já é uma revelação pesada para mim. Eu pego ela e venho para a Terra com aquela revelação e brigo por aquela revelação pro resto da vida. Mas eu não sou uma pessoa que fecha os olhos e já começa a ver trono, raio, anjo. Não tenho essa facilidade, tá? Estou criando essa facilidade, entendeu? Agora nós Entendi. precisamos depois, Vânia, a minha indicação para você é que você arrume uma forma de fazermos a sessão experimental. Por quê? É muito ruim isso que você sentiu no céu. Isso, Sim, esse lugar desconfortável para você, isso tem a ver com a imagem que você tem de si mesmo, que nós precisamos mudar essa imagem que você tem de si mesmo. e Por eu isso que observei uma fuga também. Quando você falou para fazer perguntas, eu comecei a fazer a pergunta e eu fugia. Tipo, eu via eu fugindo, entendeu? sim. Na verdade, o que eu penso é que você tem medo de um certo medo de Deus ainda. Um certo medo de Deus. Isso é normal por causa da ideia que a religião criou de Deus. Então, essa imagem a gente vai precisar mudar, tanto essa imagem quanto a imagem que você tem de si mesmo. Ou você faz a sessão experimental, lógico, objetivando a ser acompanhada, ou compre o curso A Transição. No curso A Transição, a gente também eu faço esse processo de mudar a imagem de Deus no seu coração, porque no céu, você estar desconfortável é a imagem que você tem de si mesmo. Talvez você tenha uma visão muito ruim de si mesmo ainda, criado pela religião, tá? Que nós vamos precisar remover essas mentiras do seu coração, senão, além de você não conseguir ter intimidade com Deus, você não vai acessar nada dessas bênçãos que a gente falou aqui. Faz Porque sentido. só acessa as bênçãos quem reconhece-se como filho, tá? Só que isso é preciso ser mudado, tá bom? Então dá um jeito aí, mulher, e faz um desses dois. Claro, é o único caminho? Não, não é o único caminho. O Espírito Santo pode fazer isso sozinho, mas é muito mais desafiador porque você já tem suas próprias crenças limitantes, seus próprios medos. Então, se você vai fazer com alguém que sabe conduzir, é muito mais rápido, tá bom? Sim. Mas Tá muito bom, obrigado por você gratidão. compartilhar, tá? Muito obrigado. E o que a Ivânia falou foi muito importante, porque nessas visões aparecem todos os conflitos, tá? Se você tiver em conflito com Deus, tem gente que olha o trono e não consegue chegar perto do trono, tá? Não consegue ver Jesus chegando perto dele, tem gente que não consegue, sempre vê Jesus longe. Por quê? Porque vem uma sensação de não ser digno. Então todos os conflitos vai sair para fora, tá bom? Quem mais gostaria de falar? Tem alguém mais que gostaria de falar da experiência que viveu? Enzio, pode falar, Enzio. Só ligar o microfone aí. Deixa eu ver onde você tá aqui. Peraí. Oi, Abner. Boa, Tá me pode ouvindo? falar. Tô te ouvindo. O que eu percebi lá no céu, eu vi que Deus levantou do seu trono e ele estava todo de branco. Agora, interessante, eu vi como um corpo, ele todo de branco, um corpo magro. A gente tem uma ideia, eu tinha uma ideia quando criança de um velhinho, e não é, não é. Mas não deu para ver o rosto dele, mas eu vi que ele levantou do trono, levantou, andou em direção a mim, chegou próximo de mim, mas não houve assim o diálogo. Mas eu percebi o corpo dele é magro, ele é magro. Não sei, não tem nada de gordo, forte, estatura normal, estatura normal. Depois foi Jesus. Jesus também levantou do trono dele e também se dirigiu. Mas não houve assim diálogo.
O que eu vi depois foi um anjo, ruivo, cabelo ruivo e comprido. Aí, quando você falou de falar com ele, não saiu, o que saiu foi um silêncio, um profundo silêncio. Depois, quando você disse o céu, eu vi o céu de cima para baixo, é um branco. Eu vi um branco. Essa foi minha experiência. E muito arrepio, senti muito arrepio, tá? Uma sensação que eu tinha uma sensação de pessoas, eu senti isso, muito arrepio. Tá? Foi a sensação que eu tive, tá bom? É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Enzo, muito obrigado. E aí, dando algumas instruções dentro daquilo que o Enzo trouxe, é muito importante. A maneira que nós vemos Deus fala muito mais sobre nós, tá? Deus em si, o Deus Pai, ele não tem um corpo. É uma representação do meu coração de quem é Deus. Entende? O Deus mesmo, ele não tem um corpo físico. Mas a representação que eu tenho dele no meu coração é totalmente importante, porque define a forma como eu vou me relacionar com ele. Por exemplo, se você, eu lembro que no curso da transição, eu fiz isso com uma das minhas alunas, e ela falou que enxergava um clarão branco, mas totalmente distante, que a gente não tinha acesso. Então, essa representação de Deus dela é a maioria da representação das pessoas. Alguém que está lá no céu, que a gente não tem acesso, que é indiferente ao que acontece na Terra, entende? Agora, tem pessoas que mudam a sua imagem ou já têm uma imagem de um Deus, por exemplo, de um pai, de uma pessoa amorosa. E outra, Deus não tem sexo também. Não sei se você já parou para pensar nisso, tá? Deus não é homem nem mulher, Deus é os dois. Se Deus fez a imagem, ó, se Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, e ele fez o homem, homem e mulher, logo Deus é homem e mulher, entende? Nós imaginamos Deus de uma forma, certo? Mas Deus não tem sexo, Deus é pleno, completo, tudo está nele, tudo é dele. Então, a imagem que eu tenho de Deus é o que importa, por quê? Porque a imagem dele está baseada nas minhas crenças. E aí nós vamos trabalhar sempre esse ponto. Aí o Enzo falou desse silêncio. Esse silêncio pode significar várias coisas. Pode significar coisas boas, como uma coisa que precisa ser mudada ainda. Várias vezes eu fui falar com Jesus, ele ficava em silêncio. Só que o silêncio dele, para mim, era uma resposta. Ele em silêncio vinha a interpretação no meu coração do que significava o silêncio. Aí tá tudo bem. Agora, quando esse silêncio não tem resposta nenhuma e sempre silêncio, nós vamos precisar ir no céu de novo e perguntar: por que que você fica em silêncio? Por que que tá em silêncio? Eu quero saber por que do silêncio. E aí precisa e vai mais vezes e faça isso, certo? Mais uma pessoa, eu vou dar uma oportunidade. Quem quer falar? Wellington, pode falar, Wellington. Boa noite a todos. Quando eu estava sendo conduzido para o céu, eu senti uma paz enorme, né? Enorme. Só que ao olhar para o trono, eu estava no trono, eu não conseguia ver o Deus, sabe? Eu vi Jesus, eu vi o anjo que me conduziu até. E do tipo que, quando você pediu para a gente olhar para a terra, eu olhei, mas eu senti uma angústia enorme, né? Quando eu olhei para a terra, eu vi angústia e até algumas coisas, vultos pretos, né, passando na terra. E igual eu tinha falado antes que, como eu estava sentindo uma grande paz enorme no meu coração, e estava indiscutível essa paz que eu estava sentindo. E quando você pediu para olhar para a terra, eu olhei e vi, né, a minha casa, minha situação, me vi também. Eu estava de joelho, né, na hora da meditação, estava de joelho e e assim eu não consegui me expressar muito, sabe? Eu fiquei totalmente em silêncio. E quando você falou para a gente fazer uma pergunta, né, para em relação, eu perguntei porque há um tempo atrás eu tinha um carro, né, vendi o carro para comprar uma casa e não deu certo e acabou que o pessoal me enganou, sabe? Só veio e roubou meu dinheiro. E
eu perguntei para Jesus, né? Inclusive, eu vi até minha esposa deitada na cama, que ela também está um processo de ansiedade por conta disso, né? E, e eu perguntei para Jesus por que a gente está passando por isso. Ele simplesmente falou assim: ele disse que é, é o processo para que a gente possa estar perto dele, né? Que a gente possa estar bem, porque para mim estar lá no céu com ele igual eu tive hoje, é necessário que acontecesse isso comigo, sabe? Certo. Beleza. Muito obrigado por você compartilhar, Wellington, dessa experiência que você viveu. Maravilha. A Cíntia falou, eu fiquei correndo, pulando, rodando, parecia criança. Muito bom, muito bom. Cada um tem uma experiência de uma forma, isso é muito louco. Isso reflete o nosso coração. É algo que nós precisamos fazer mais. Você teve uma palhinha, por exemplo, eu faço bastante isso com meus alunos quando eu, lógico, nem todas as vezes, é quando eu sinto a necessidade de mudar algo. Tem coisas que nós não conseguimos na conversa, já logo fecha os olhos, vai para dentro do seu coração. Da mesma forma que eu fiz de conduzir vocês para o céu, eu posso conduzir vocês direto para o coração de vocês. Então, vamos lá para o seu coração e vamos descobrir o que tem lá dentro, entende? Então, você pode fazer isso sozinho, tá? É, é possível e você deve treinar. Como fazer? Mesma coisa que você fez aqui. Só que quando eu vou fazer, eu preciso eu mesmo me conduzir. Eu, Abner, faço isso. Eu me conduzo com a minha própria voz alta. Da mesma forma que eu conduzi vocês, eu me conduzo. Então eu falo assim: agora estou indo para o céu, estou no céu, eu sinto um ambiente celestial. Aí, lógico que chega um certo momento da visualização que aquilo já toma conta e já começa as coisas acontecerem de forma natural. Mas no início eu mesmo me conduzo com a minha própria voz, tá bom? Beleza? E voltando, por que que eu quis levar vocês lá? Primeiro, porque eu vivi essa experiência hoje. Segundo, porque o Espírito Santo me falou. E terceiro, porque para você entender como que é as regiões celestiais. Lá nesse lugar que você foi, tem todas as bênçãos que você precisa. Todas, tudo que você precisa. Bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, paz, bênçãos materiais, está tudo liberado para você. Tudo liberado para você se apropriar, para você manifestar isso na terra de forma plena, próspera e abundante. Está tudo liberado para você lá. Então, o que eu queria dizer para você também é: pare de procurar a bênção de Deus em dar dízimos, em seguir profeta tal, seguir pastor tal, estar em lugar tal, porque você já é abençoado. Isso é totalmente desprezar o que Cristo fez. Nós já falamos sobre dízimos e ofertas. Eu já falei da importância da oferta, mas a oferta não é para você ser abençoado. Abençoado você já é, certo? A oferta deve ser uma expressão de amor, a generosidade, a entrega. E lógico que isso vai ter retorno, porque existe o princípio da semeadura e da colheita. Mas, se você está buscando bênção, você não entendeu esse texto. Efésios 1:3. Você já é abençoado. Você já tem sobre você a declaração de prosperidade. Você já tem sobre você tudo o que você precisa para ter uma vida plena e abundante. Tudo que você precisa para ter uma vida plena e abundante. Inclusive, Pedro diz isso também. Anote esse texto aí, abra esse texto, deixa eu só pegar a referência certa. Quem já souber a referência certa, já me fala aí. Eu acho que é 1 Pedro 1:23, se não me engano. É, não, é o outro texto da 1 Pedro 1:23. Qual que é o texto mesmo, gente? Que Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Quem sabe esse texto de cor, me fala aí, eu não sei de cor. É 2 Pedro 1:3, tá? 2 Pedro 1:3. Ó. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Seu divino poder já nos deu tudo, todas as coisas que necessitamos para a vida. A palavra vida nesse texto é a palavra Zoe,
que é a palavra vida plena, a mesma vida que Cristo tinha. Então, tudo que precisamos para ter a mesma vida plena que Jesus tinha, Deus já nos deu. Ele já declarou sobre nós. Agora nós precisamos crer em quem somos e andar segundo quem somos. Uma das coisas que eu tenho falado muito para as minhas alunas. Algumas estão passando por transição de carreira, outros estão passando por várias situações que me mandam mensagem, Abner. Umas estão passando até por conflitos espirituais, falam assim, cara, estou passando por isso, 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 isso. O que eu mais tenho falado é, lembre de quem você é. Eu lembro até do Rei Leão. Simba, lembre de quem você é. Lembre de quem você é. Quando você lembra de quem você é, você age com autoridade e governo. No meio das pressões, nos meios das inquietações, nós costumamos a esquecer de quem somos. Você tem autoridade, você tem governo. O que você declara se manifesta. O que você crê acontece. Nunca tire os olhos da sua identidade em Cristo. Certo? Agora, né, depois